Às vezes até os mais experientes cometem os mesmos erros de quem está começando. Aliás, existem atividades que fazem com que a gente leve as coisas tão no piloto automático, em especial quando a gente se torna experiente, que a gente acaba criando vícios e perpetuando erros de principiante. Hoje eu quero falar sobre isso e eu quero falar sobre isso com você a respeito de pregação. 4 erros que até os melhores pregadores, às vezes, cometem. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, tudo isso é muito importante para você mesmo, para o canal aqui, enfim. Se você está conosco há mais tempo, além de se inscrever, além de deixar o like, o comentário, eu te convido para conhecer o nosso programa de membros. Você está há bastante tempo aqui no canal, gosta do que a gente faz, confia no nosso trabalho? Está convidado para, quem sabe, se tornar um membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro, você conhece melhor o programa e decide se você quer nos ajudar a chegar ainda mais longe. Esse ano estamos indo muito bem, chegando muito mais longe por causa de você que já é membro aqui do canal, a quem eu agradeço e muito. Bom, eu não me considero um grande pregador, mas eu conheço grandes pregadores. Eu me alinho muito mais na linha de um professor do que um pregador excepcional. Não esse dom de comunicação homilética. Eu me esforço, mas não me considero assim um grande pregador. Agora, conheço grandes pregadores. E alguns grandes pregadores conheço até de maneira um pouco mais íntima. E eu quis deixar aqui 4 problemas que eles enfrentam, que um pregador iniciante enfrenta, e que você, que de repente vai preparar um estudo, vai dar uma escola dominical, de repente tem pequenos grupos e você vai conduzir a reunião, fazer um estudo bíblico, de repente você pode acabar caindo nesses mesmos problemas. Mais que isso, de repente você mesmo pode começar a avaliar um pouco a respeito dos pregadores que te cercam e, com carinho, com cuidado, tentar alertá-los se eles caem nessas coisas aqui, tá bom? Então são 4 erros que pregadores cometem que eu tenho visto com muita frequência, tá bom? O primeiro erro que até pregadores experientes cometem, e eu tenho visto isso de vez em quando, preparar na véspera. Bons pregadores com quem eu tive a oportunidade de partilhar evento junto, né, de estar na conferência, o cara tá lá também, preparando na véspera. Cara, sabe qual que é o problema? Esse erro de principiante. Principiante deixa muito na véspera, às vezes porque o principiante ele tem um trabalho, ele tem uma vida que não é uma vida ministerial em tempo integral, então o que sobra? Sobra a véspera para ele preparar. Acontece isso. O pregador experiente, ele prepara na véspera, às vezes por excesso de confiança. Ele já pregou tantas vezes, aquilo já se tornou tão rotineiro para ele, que ele sente uma certa segurança para preparar na véspera. E sabe o que acontece? 1, 2 ou 3 vezes ele foi obrigado a preparar na véspera porque ele não tinha opção e se deu bem. E mandou bem, ele foi bem. E aí ele pensa, cara, acho que eu não preciso tanto assim dessa preparação, acho que não é necessário todo esse preparo, e acaba deixando para a última hora. E aí, isso me lembra muito... Isso é o que eu encontrei na internet. Ó, a Siri querendo participar. Não, você não vai participar, Siri, não tem nada a ver com você isso aqui. E aí o que acontece? Me lembra muito aquele lance de um jogador de futebol que é muito talentoso, mas que tem preguiça de treinar. E mesmo assim ele é melhor do que os outros, então ele continua meio preguiçoso, mas continua levando e o time dele vai vencendo, e ninguém tem coragem de chegar para ele e dizer assim, cara, você precisava treinar porque
não é porque você é talentoso que sempre vai funcionar. Só que ele continua jogando melhor que todos os outros, então ninguém tem coragem de dizer pra ele, e mesmo quando alguém diz, ele não dá muitos ouvidos, né? O que eu gostaria de comparar é não o Romário com todos os outros jogadores comuns e mortais da face da Terra. O que eu queria comparar é o Romário como ele é e o Romário como ele poderia ser. Cara, se essa pregação já foi boa, preparando na véspera, ela poderia ser transformadora para muitas vidas se ela tivesse sido preparada com antecedência. Se esse cara já é um craque sem treinar, imagina se ele treinasse. É disso que eu tô falando. Esse é o ponto. Então, tem muita gente que cai nesse primeiro erro, preparar na véspera. Segundo erro que eu vejo muito comum em quem é bom pregador, craque, fera, mais experiente, confiar demais no método. E o método que eu tô falando pode ser uma pregação clássica de 3 pontos, que tá toda organizadinha, com introdução, frase de transição, aplicação, conclusão, tudo muito bem elaborado, batidinho, ou talvez algo mais orgânico, mas é um método que a pessoa usa e funciona. Às vezes, a pessoa confia demais em algumas ideologias. Por exemplo, tem a ideologia famosa agora da pregação expositiva. Nada contra. Eu gosto e uso pregação expositiva, tá? E lectio continua ou lectio continua, depende aí se a sua pronúncia do latim ela é uma pronúncia acadêmica ou eclesiástica, mas lectio continua, ou seja, você vai expondo o texto bíblico na medida em que ele se desenrola, na sequência. É legal pra caramba isso daí. Mas o que os ideólogos disso daí prometem? Que fazendo isso, você escapa da armadilha de pregar o que te vem na telha e você vai pregar o texto, porque você está sendo expositivo e porque você está pregando sempre o texto na sequência. Você não está imaginando um tema e indo buscar um texto que fale daquele tema, e então você superimpõe a tua vontade sobre o texto, porque o tema tem que falar mais alto do que o texto. É verdade isso que esses caras falam até a página 2. Porque você pode muito bem usar a pregação expositiva, você pode muito bem usar a lectio continua e ainda assim impor ao texto a voz do teu coração. Então o cara confia demais no método, e ao confiar demais no método, ele tem uma falsa sensação, uma ilusão, na verdade, uma verdadeira ilusão, uma falsa sensação. Porque o método, o que ele faz? O método ele te dá ferramentas para conectar a comunicação com o público. E isso de fato acontece, ele recebe feedback positivo. Mas e aí o que acontece? Ele recebe feedback positivo e ele fala, beleza, tô acertando na mosca. E é um baita de um viés errado isso daqui. Por quê? Porque o método ele te ajuda, mas ele não é a pregação. A pregação é a exposição do texto e os efeitos do texto na vida de alguém. E não na satisfação de alguém. Depois do culto, a pessoa que te elogia, ela está satisfeita com o que você falou. Ela pode estar satisfeita porque ela foi tocada pelo Espírito, ela pode estar satisfeita porque você confirmou as opiniões dela, ela pode estar satisfeita porque você deu um show. Tem N motivos para a pessoa estar satisfeita. E se você usa o método, a pessoa vai ficar satisfeita. A pergunta é, o Espírito falou ali, trouxe transformação, desafio? A gente confia demais no método. E quanto mais a gente confia no método, menos a gente confia no texto. Quanto mais a gente confia no método, menos a gente confia no Espírito. E esse não é um discurso contra o método. Use o método. Domine o método. Seja um mestre do método. Mas se você é um mestre do método, seja um doutor do texto. Se você é um mestre do método, seja um doutor
do texto. E se você é um doutor do texto, seja uma tia do coque da oração. Muito comum confiar demais no método. O método é importante, mas pode se tornar um ídolo. Gostou do que ouviu até aqui? Achou que tá bom? Não esquece de deixar o like. Terceiro, esqueceu o básico. Isso é muito coisa de pregador experiente. É uma armadilha para mim esse. Os outros dois também são. Mas esse em especial, porque assim, eu sei que eu não sou um pregador exuberante, eu sei que eu não sou um comunicador de primeiríssima linha, eu não sou, é o que eu falei, eu sou muito mais um professor do que um pregador, o cara da homilética, muito mais um professor do que isso. Mas eu sei que na parte do conteúdo eu vou pregar e eu vou entregar alguma coisa que você provavelmente vai falar assim, nossa, interessante essa perspectiva. Ou então, essa informação aqui eu não conhecia, que legal. Eu vou acabar entregando essas coisas do ponto de vista do conteúdo. Qual que é o problema? É eu achar que essa pequena entrega vai ser o que vai fazer a pregação funcionar. E aí a gente esquece do básico. O que vai fazer a pregação funcionar é o mover do Espírito Santo. E mais que isso, quando a gente se torna experiente, tem determinadas coisas que sempre funcionam e tem outras coisas que a gente aprende ao longo do caminho e a gente quer compartilhar, a gente quer falar. E às vezes as pessoas precisam só, entre aspas, daquilo que é mais básico. Ela precisa do texto explicado e como aquilo se torna vivo no cotidiano dela. É isso que a pessoa precisa. Nem sempre é isso que ela quer, porque às vezes isso será confrontação. Às vezes isso será confronto. Mas o que ela precisa é isso. Ela precisa do texto explicado e vivo no cotidiano dela. Isso é voltar para o básico. E o básico sempre tem que estar lá na sua pregação. Eu vou fazer uma baita de uma exposição a respeito dessa parábola tal. Em que momento que você vai pregar o evangelho em si mesmo? Tem que estar lá o evangelho, é o básico. Mas você não disse que o evangelho é complexo, Vitor? É complexo. Não é simples. Mas é o básico, é o basilar, é o fundamental, é o alicerce. Tem que estar lá. O cara vai ficando bom, vai ficando famoso e o básico vai embora. Quarto ponto. Quarto erro. Você faz todos esses 3 direitinho. O sermão foi ótimo. Você desceu do púlpito e as pessoas vieram dizer que o sermão foi bom. Quarto erro. Não se embriague com o sucesso, porque ele não é seu. Ele não é meu. Um sermão bem feito, bem sucedido, entre aspas, ele tem o poder de deixar o pregador inebriado, embriagado, porque ele vai perceber resultado daquele sermão, daquela pregação. E ao perceber aquele resultado, ele pode confundir o resultado do espírito com o esforço da sua própria eloquência, da sua própria capacidade de comunicar. As pessoas vão elogiar você na maior parte dos casos, porque o Espírito falou com elas. Porque a sua matéria-prima é a Bíblia. É uma obra magnífica, divinamente inspirada. Então isso vai mexer com as pessoas. Não se embriague com isso. Essas dicas, elas são importantes.
Eu dou dicas como essas para quem vai preparar um estudo bíblico por qualquer motivo, seja num pequeno grupo, seja numa célula, seja numa escola dominical, ou mesmo pregando no meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Tá aqui na descrição, como preparar um estudo bíblico. Eu dou dicas como essa lá. Além de dar um roteiro bem detalhado de como fazer, passo por passo, para que você prepare o seu próprio estudo. Se você quiser, o link está na descrição para você adquirir o curso. Mais importante do que isso, preste atenção, porque essas coisas elas valem para o pregador, mas valem para a vida. Embriagar-se com sucesso não é privilégio de pregador. Qualquer coisa que você fizer e for bem sucedida, você está suscetível. Preparar na véspera não é problema de pregador. Se tiver uma apresentação para fazer na sua empresa, seria melhor preparar com antecedência. Confiar demais no método, talvez você trabalhe na área comercial e você tenha aprendido abordagem consultiva. Você faz tudo direitinho, mas não está fechando o negócio. Será que você não está confiando demais no método? Esquecendo as pessoas? A hora de fechar? Esquecer o básico? Qualquer profissão do mundo, quanto mais experiente você se torna, mais fácil esquecer o básico. 4 erros de qualquer pregador, 4 erros de qualquer profissional. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.